Fala, boleiragem! Hoje um pouco mais calmo após mais um fiasco do Inter, que está deixando a gente de cabelo em pé, a gente de cabelo branco. Eu vim conversar com vocês sobre uma coisa muito séria, né, gente? Afinal, de quem é a culpa? O Inter vai para O Inter vai para 10 anos sem conquistar um título de expressão. Desde 2011, quando ganhou a Recopa, o Inter vem penando nas mãos de quem, afinal? Os jogadores são os culpados? Os treinadores? As diretorias por não acharem um treinador ou não barrar jogadores que não queiram render? Afinal, de quem é a culpa? Muitos aqui vão me chamar de louco, mas se o Antônio Carlos Zago tivesse continuado no comando do Inter em 2017, o Inter já tinha levantado muita coisa. Mas todos nós sabemos que desde algum tempo o Inter tem um câncer e não faz questão nenhuma de curar esse câncer. Em 2017, o Inter deu um calor no Grêmio dentro da arena e o Grêmio só foi empatar no final do jogo. Isso que aquele Inter era fraco, ruim, porém tinha padrão de jogo. Mas, indiferente dos Inters desde algum tempo para cá, também fizeram motim para derrubar o treinador, que era o Antônio Carlos Zago, e os treinadores que vieram naquele 2017 fatídico para o Inter. Né? Porque eu não sei se vocês lembram que em 2017 o Inter teve o Antônio Carlos Zago como treinador, aí depois o Guto Ferreira como treinador e encerrou com o Odair Hellmann. Né? Então, o problema era quem? Treinador? Passou 3 treinadores num ano no time, assim como em 2016. Gente, o problema não é só o treinador do Inter, cara. O problema são os jogadores. E, inclusive, esses mesmos jogadores, principalmente os medalhões do Inter, estão desde 2017 no clube. Eu não estou aqui passando pano para manga no trabalho que o treinador está fazendo. Não estou aqui. E nem querendo dizer que o Mar é um péssimo treinador, né, e que ele deva sair. Eu acho que, na verdade, o trabalho dele não está rendendo muito bem, mas como eu parei para analisar alguma coisa que me fez refletir devido a esse boato que a imprensa está dizendo que o Mar tentou barrar o Edenilson, que o Mar supostamente tenha barrado o Cuesta e provavelmente queria barrar outros caras também no Inter, eu acho que de fato o problema é os jogadores. Eu acho que de fato sempre teve um motim, aquele motim que a gente sabe que os jogadores fazem quando eles não querem render para o treinador. E assim, com sinceridade, assim, tá nítida a falta de vontade dos caras. Não é só o trabalho do treinador, que inclusive já é o 5º em 3 anos. Né? Não é só o trabalho do treinador não, gente. Nós tivemos poucas mudanças no elenco do Inter desde 2018. Mas como eu falei, os medalhões continuam. Aqueles caras continuam sempre ali. E o Inter não muda. Então, tem muita coisa errada. Eu acho que assim, se continuar dessa mesma forma, o nosso caminho será a Série B. Se continuar do jeito que está, o nosso caminho será a Série B. Né? E muita gente costuma falar, principalmente o Fabiano Baldasso diz, né, que a preparação do Inter, o Inter fica babando, isso aqui, tá tudo bem, a preparação do Inter é ruim, a gente consegue ver que é ruim, mas uma coisa eu vou dizer para vocês aqui com toda sinceridade. Desde o primeiro minuto do jogo, tu consegue ver raça? Tu consegue ver vontade, o Inter jogando com vontade desde o primeiro minuto de jogo? Desde o primeiro minuto de jogo, tu consegue ver uma correria normal de time de jogador de futebol.
Tu consegue ver? Não consegue, né? Até porque se tu conseguisse ver e eu não conseguisse ver, eu acho que a gente estava vendo um jogo de futebol diferente. Né? É um time que pouco corre, é um time que raramente recupera uma bola no meio campo, é um time que não vibra, porque o Inter é um time que não vibra, e é um time que não se incentiva por nada. A gente consegue ver em 2017, se eu não me engano, não lembro se foi 2017, 2018, mas eu acho que foi 2017, os torcedores foram de bicicleta pro Beira-Rio, porque não tinha como ir de outra forma. E foi muita gente de bicicleta, se não me engano foi 4 mil torcedores de bicicleta pro Beira-Rio para assistir um jogo do Inter. E o Inter ganhou aquele jogo de 1-0. Ganhou aquele jogo de 1-0. Né? Então, cara, com sinceridade, cara, o problema não é só treinador, cara. O problema não é só a diretoria. Né? Esses caras, esses mesmos jogadores que em 2019, contra o Flamengo, após uma derrota aqui no Rio de Janeiro de 2-0, precisando reverter, eles entraram no jogo moles, sem gana, sem pressa de fazer o resultado, de tentar construir o resultado. A gente via que não tinha vontade. Esses mesmos jogadores que viram na história do Beira-Rio a maior ruas de fogo que o Inter já passou, que o Inter já fez, que os torcedores já fizeram. Eles não se motivaram com aquilo. Até mesmo numa final, na final da Copa do Brasil de 2019, contra o Atlético Paranaense, precisando também assim reverter o resultado que era adverso, de 1-0. Quando eles chegaram no Beira-Rio, aquelas ruas de fogo gigantescas, um barulho insuportável. Aquele barulho da torcida, uma gritaria que, assim, tipo, não tinha como não motivar o cara, mano. E nem assim os caras se motivaram. Mas eu não preciso ir muito longe. Eu lembro que em fevereiro desse ano, o Inter estava disputando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. E aí eu vi uma reportagem, né, do Globo Esporte do Rio Grande do Sul com as mulheres dos jogadores do Inter. Elas dizendo o quanto seria importante para os jogadores ganharem esse campeonato. E vocês acham que aquela reportagem tocou eles? Não, não tocou. Porque nada toca. Porque a realidade que o Inter está passando por tudo isso é pura e especificamente por causa dos jogadores. Tem outras coisas? Tem. Mas hoje a gente consegue enxergar que tem jogadores que não devem mais continuar no Inter. Essa é uma realidade. É uma triste realidade. E eu vou dizer para vocês, se a diretoria do Inter não mudar tudo o que está acontecendo para ontem, aí nós estaremos perdidos. Aí o torcedor vai sofrer mais do que já tem sofrido. E a realidade, o que nós precisamos é orar. Oremos por dias de glória.